Berê Moraes por aqui, meu segundo vídeo aqui no canal, e hoje eu vim falar pra vocês de um desafio que eu fiz. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube de pessoas que falando assim, suma tantos meses, suma 6 meses, suma 2 meses e modifique a sua vida. E eu assisti esses vídeos assim, né? E eu resolvi fazer um desafio, mas na verdade não é bem um desafio. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Em janeiro, eu fiz um propósito com Deus. Esse propósito com Deus era justamente sobre o meu trabalho aqui na internet, né? Eu já tive e-commerce, como eu contei em outro vídeo para vocês. Tem um vídeo aqui que eu falo como que eu comecei no marketing digital e vender renda extra, né? Mas desde quando eu comecei, eu sempre tive um desejo muito grande no meu coração de vender algo que realmente fosse transformar a vida das pessoas, sabe? E muitas vezes, só vendendo a renda extra ali, eu não sentia isso. Eu não sentia que eu realmente estava levando uma transformação, apesar de estar ensinando outras mulheres a vender, a fazer dinheiro na internet, a levar renda para sua casa. Mas sabe quando parece que faltava alguma coisa assim? Então, eu sempre quis criar algo que fosse muito além disso, sabe? E eu também que tinha muita dificuldade de criar conteúdos muito pequenos, tipo vídeos, assim, porque parece que eu não conseguia ter um raciocínio lógico, assim, sabe, das coisas, explicar exatamente o que eu estava pensando e como que era. Então, eu tive muita dificuldade, né, quando eu comecei lá no Instagram, né? Vou deixar meu Instagram aqui abaixo do vídeo para vocês. Mas a criar esses conteúdos, né? Mas como que eu vou criar? Como que eu vou? Porque os vídeos eram bem curtinhos e tal. E eu sentia muito essa dificuldade, né? Mas enfim, não é esse o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é para falar sobre essa coisa de você sumir, de você se dedicar à sua vida, sabe? Então, lá em janeiro, eu fiz esse propósito com Deus, por quê? Porque eu queria realmente uma transformação na minha vida assim do trabalho, aqui no digital. Eu queria realmente encontrar um produto que eu realmente me sentisse assim feliz e que eu realmente confiasse nesse produto de forma que eu sentisse que ele realmente ia causar uma transformação na vida das pessoas. E aí foi quando eu uni a minha fé ao produto. Então, eu comecei a colocar coisas que eram importantes para mim. Por quê? Porque eu vi que eu, como mãe, eu tinha que lidar com a minha rotina de empreendedora, com a minha rotina de mãe, de esposa, de empresária, de atender pessoas. E às vezes eu ficava muito perdida. Ai, como que eu faço uma coisa, como que eu faço outra, sabe? Então, tipo assim, eu não tinha os horários muito bem definidos, não tinha aquela organização, sabe? E aí foi um dos pontos. Eu fiz esse propósito com Deus, e quando eu fiz esse propósito com Deus, né, para eu melhorar assim, no meu trabalho aqui no digital, o que eu senti que aconteceu, sabe? Eu senti que nesse meu propósito com Deus, que, por exemplo, eu comecei a ter várias atitudes diferentes. Uma das atitudes é que eu parei de seguir muitas pessoas ali no Instagram. Gente, eu seguia tanta gente, era mais de 2.000 pessoas. E aí nem conseguia ver o conteúdo de todas aquelas pessoas ali, sabe? Que eu seguia. Então, muitas vezes eu nem lembrava daquelas pessoas, nem sabia mais que eu tava seguindo aquelas pessoas ali. Era uma coisa bem assim. E eu perdia muito tempo ali, sabe? Olhando o feed, vendo o que as pessoas estavam fazendo. E nessa época também eu comprava muito curso. Desde que eu vim pro digital, eu gosto muito de estudar. Apesar disso ser bom e de eu consumir realmente conteúdo, estudar, tal, eu percebia que eu perdia muito tempo estudando, né? E apesar de eu até executar, mas cada vez que eu começava a executar uma coisa, aparecia um novo treinamento, uma nova mentoria, eu entrava. E eu começava a aprender coisas novas. E aí eu lembro que até uma vez eu comprei 2 mentorias simultâneas. E aí, assim, foi a pior coisa que eu fiz, porque as 2 mentoras eram ótimas, mas tinham pontos de vista diferentes. E aquilo começou a me deixar perdida. E em vez de me ajudar, aquilo começou a me travar. Então, uma coisa que eu falo para vocês é sigam apenas uma metodologia, sabe? Se você comprou desse mentor, siga a metodologia dele, porque se você comprou dele, provavelmente é porque você confiou naquele conteúdo e que aquela pessoa vai te ajudar. Então não tem sentido você ir comprar outro do mesmo assunto, a não ser que sejam assuntos totalmente diferentes
e que o assunto não vai interferir no outro, porque eu acredito que isso foi uma coisa que me prejudicou muito, porque eu comecei a ficar muito perdida. Porque um mentor ensinava uma coisa, o outro já ensinava outra. Nisso, minha cabeça virou uma salada. E eu lembro que na época eu já vendia um método meu que custava R$ 97. E nessa época foi a época que eu fiquei assim, mais, né? Ah, eu sigo um mentor, sigo outro, e ficava tentando seguir os dois, virou uma salada. Eu lembro que isso me travou, eu não conseguia produzir o conteúdo, né? Não conseguia, tipo assim, confiar mais naquele produto de que eu tava fazendo certo. Então, isso foi um erro, assim, muito ruim, sabe? De querer abraçar o mundo, assim. Ah, eu quero fazer. Eu sei que às vezes você pode ser assim, de eu gosto de estudar, eu gosto de adquirir conhecimento, mas é uma das coisas que eu parei, sabe? Eu compro uma coisa de cada vez, eu me seguro para não ficar, tipo, porque não tem sentido nenhum. E eu já senti assim que isso foi uma coisa que eu fiz que me prejudicou bastante no início, sabe? E aí, nesse propósito com Deus, né, eu senti que eu comecei a mudar, assim. Então, eu parei de seguir várias pessoas, eu diminuí a quantidade de cursos, de treinamentos que eu comprava. Eu olhei tudo que eu já tinha, eu anotei e eu pensei assim, tá, tudo que eu sei eu vou colocar em prática a partir de agora. Eu não vou mais comprar nada, a não ser que seja alguma coisa que não tenha a ver com isso, com essa atividade que eu quero fazer, que é vender no automático, que é montar as minhas ofertas para vender sem aparecer. Era uma coisa que eu já ensinava outras alunas. Tinha aluna que já estava batendo 100K, outra que já tinha batido, e eu estava lá ainda, né? E aí eu fui percebendo que Deus, ele foi tirando essas coisas de mim, sabe? Que fui orando, pedindo para Deus. Eu também percebi nesse meu processo que várias pessoas, assim, elas se afastaram de mim, assim, sabe? Então, aquelas pessoas que eram muito negativas, sabe? Que ficavam toda hora mandando alguma coisa de alguém, ou tipo um Instagram de alguém, o que alguém tava fazendo, ou falando mal de alguém, assim. Eu percebi que isso diminuiu muito, assim. E aí eu percebi também que cada dia eu fiquei mais focada, sabe? No meu trabalho, nas coisas que eu tava fazendo. E isso começou a me dar resultado. E aí, quando chegou maio, assim, né? Eu continuei ali no meu propósito falando com Deus. E uma vez eu tava lá na minha cozinha, eu tava com fone de ouvido, com esse fone de ouvido aqui, escutando louvor e falando com Deus em pensamento, lavando a louça. E eu falei, Jesus, eu ainda preciso daquela virada de chave que eu venho falando com o Senhor, né? E aí foi quando veio assim no meu coração Romanos 12:2, para viver o novo você precisa de uma nova mentalidade. E essa mensagem, ela ficou ecoando tanto no meu coração, mas tanto. Eu cheguei a postar na minha rede social essa frase, eu comecei a falar dela ali no meu Instagram várias vezes. E aí, né, eu participo de uma mentoria em grupo. E eu falei pra minha mentorar, eu sempre tive vontade de falar de mentalidade e tal. Mas sei lá, nunca tive coragem, nunca me senti preparada, né, pra fazer isso, mas eu sempre gostei do assunto e tal. E ela falou, mas por que não? Daí, assim, naquela hora, assim, parece que foi como se Deus tivesse liberado, assim, sabe, pra eu falar. E aí veio a ideia do treinamento, aí eu montei o treinamento, né, um treinamento de mentalidade, onde eu mostro tudo que eu fiz para mudar a minha mentalidade, meu propósito ali de oração que eu fiz também. Eu coloquei ali um mapa, né, da vida, coloquei várias informações ali que me ajudaram a sair daquele ponto que eu tava, né, ali totalmente travada, totalmente presa nas minhas crenças, sabe? Eu era aquele tipo de pessoa que, tipo assim, quando tudo começava a dar certo no meu financeiro, começava a vender, logo aconteceu alguma coisa que me paralisava. Ou era alguém que falava alguma coisa assim, que eu, meu Deus, não tá tudo errado, eu não posso continuar porque eu tô fazendo tudo errado. Não, isso não é da vontade de Deus, não sei o que. E aí eu me paralisava, eu parava de fazer. Então eu parava de vender, né? Ou então, tipo assim, acontecia alguma coisa. Eu tava ali animada fazendo. E aí, tipo, de repente, aconteceu justamente isso comigo. Quando eu mais estava vendendo, já tinha vendido mais de 100 vagas de um dos meus treinamentos, né? Que eu ensinava a vender no automático. E aí, adivinha o que aconteceu? A minha conta de anúncio ela foi bloqueada, eu perdi tudo. Eu não tinha contingência, então eu precisei começar tudo do zero, sabe? E, assim, deu aquela desanimada, assim, né, na época. E aí eu queria quebrar esses padrões, sabe? Esses ciclos repetitivos
que viviam acontecendo na minha vida e não me deixavam avançar. Parecia que sempre que eu ia romper, que eu ia vender mais, que assim, que ia dar tudo certo, aí vinha alguma coisa e dava errado. E aí eu tô compartilhando isso porque eu sei que tem muita gente que é assim. Eu sei que tem muita mulher que é assim. E aí, apesar de eu já ter feito terapia, já ter feito vários treinamentos assim, eu percebi que a única coisa que me ajudou mesmo foi Jesus. Quando eu comecei a pedir para ele me curar e para ele me mostrar, sabe, aonde que tava, aonde que eram as coisas que me impediam de avançar. Eu lembro que eu comecei também a ler muito o Salmo 139, né? Aí eu li o Salmo 139 assim e eu comecei a sonhar muito. Então, nos sonhos, eu tive uma sequência de sonhos, assim, né? De 5 sonhos. E parece que um sonho complementava o outro, assim, no sentido de Deus me mostrar por que eu tava daquela forma, sabe? Em um outro vídeo eu até conto pra vocês, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas daí foi através disso que Deus começou a me trazer mensagens, começou a me trazer vídeos, sabe? Eu lembro que uma vez eu entrei no YouTube e apareceu um vídeo de uma pessoa. E aí respondeu, era de um pastor, nunca tinha visto na vida, assim. Respondeu exatamente o que eu tinha perguntado para Deus, assim, sabe? Então começaram a vir várias respostas. E aí, a partir disso, nasceu o meu treinamento, né? O Transformados e Prósperas, que inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo para você. E nesse treinamento é justamente isso. Eu mostro para você como que você vai acabar com ciclos repetitivos. Então, se você é uma mulher que você já tentou várias coisas na vida, já tentou vários tipos de negócio, você não consegue prosperar, você já fez terapia, você já tentou várias coisas. Eu tenho certeza que somente Deus pode curar as raízes emocionais que te fazem viver esses ciclos repetitivos. E por que eu falo isso? Porque daí, depois disso, eu comecei realmente a romper no digital. A minha rede social, ela saiu de 1.000 e poucos, né, seguidores, já tá mais de 3.000 hoje. Assim, começou a acontecer coisas que antes não aconteciam, sabe? Eu também comecei a procrastinar menos, por mais que a gente sempre procrastine, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, mas eu sinto que eu tô muito mais direcionada, sabe? Que eu tenho mais certeza, né? Antigamente, por exemplo, eu tinha uma crença muito ruim de achar que ninguém ia pagar mais de R$ 97 pelo meu conhecimento ali, por eu ser iniciante. Hoje eu vendo o meu treinamento, onde eu ensino a pessoa a vender no automático lá, entrego 5 produtos prontos para ela vender por R$ 197. E assim, tá vendendo normal, sabe? Eu tô agora, acabei de terminar esse treinamento, comecei a vender ele. Então, assim, muito era sobre mim mesmo, sabe? Então, aquela mensagem que Deus me trouxe de que eu precisava mudar a minha mentalidade, foi algo que Deus me trouxe, mas que eu percebi que através disso eu ia conseguir transformar a vida de outras pessoas. Então hoje, se você está assistindo esse vídeo, sinta como uma resposta de Deus para você, se você é cristã e você acredita que somente Jesus pode tirar essas raízes emocionais e te fazer romper, ter uma vida abundante, né? De viver a prosperidade que Deus te trouxe, de você, né, romper na sua vida, de você ser realmente abençoada, se sentir abençoada, assim, por Deus. Todos nós somos abençoados, mas às vezes a gente não consegue nem sentir isso, né? Que isso é pra gente, sabe? De que esse trabalho digital é pra gente. Então, por isso que aqui no meu canal também falo muito do marketing com princípios, né? Então, eu quis trazer esse testemunho, essa minha história para vocês, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar outra mulher, outra pessoa que se encontra na mesma situação que eu, que às vezes já virou uma compradora de curso, que não consegue, sabe, sair daquele status ali de sempre vender o mesmo número todo mês, não consegue vender a mais. E sempre que vai, parece que vai dar tudo certo bem e dá tudo errado, sabe? E assim, com certeza, nesse meu treinamento, né, que eu compartilho lá tudo que eu fiz, o que aconteceu, eu dou o passo a passo ali para você também conseguir o mesmo que eu já venho conseguindo, né? Então, se você quiser me acompanhar mais, me acompanha lá na rede social. Se você quiser conhecer o meu treinamento, o link tá abaixo aqui
dou esse treinamento de transformação de mentalidade, né? Chama Transformadas e Prósperas. Ele tá o link abaixo aqui desse vídeo também. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu comentário aí e me conta se você também já sentiu que na sua vida várias vezes já aconteceu isso que eu acabei de contar aqui para vocês, que aconteceu comigo, que eu quero saber, tá bom? Ó, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô no desafio aí de gravar um vídeo por dia e subir um vídeo por dia para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, então.